nós temos aqui uma questão também bastante interessante, que é a questão de você ao fórum. Por exemplo, você muitas vezes pode ir como réu, como eu, pode ir como autor, pode ir como testemunha. E a pergunta é o seguinte: como é que os advogados, né, devem vestir? Como é que as testemunhas devem vestir? Estou dizendo isso porque teve uma juíza no Paraná que baixou uma norma de instrução lá dizendo como é que as pessoas deveriam ser vestidas. Por isso, nós pedimos aqui a gentileza da doutora Ana Paula Siqueira, da SLM Advogados, para conversar um pouco conosco. Ana Paula, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigada. Ana Paula, me diz uma coisa. A juíza pode estabelecer, era só para mulher ou para homem também? Não, eram para os dois. Exatamente, para mulheres e para homens, né? Onde essa portaria fazia menção ao tipo de roupa, como seria o decote, como seria se essas costas poderiam estar nudas, desnudas, né? 1/3 das costas pode aparecer, blusa com alça, sem alça não pode. Mas... Ah, não pode? Não, não pode, né? Homem pode ir de short ou não? Exatamente. Eu falava também sobre bonés, né? Bonés, gorros. Então, o que acontece? No Brasil, o excesso de normas, né? Então, ok, nós temos aqui o direito positivo, né? Diferente dos Estados Unidos e dos países anglo-saxões, onde tem o direito consuetudinário, né? Que são os usos e costumes. Aqui, obviamente, nós temos a questão das normas, do direito posto e escrito. Só que existe um excesso, né? E toda vez que tem um excesso de normas, você gera um inconveniente para a sociedade e um inconveniente, pelo que li, para a própria juíza, porque todas as pessoas que forem barradas terão que ser remetidas à juíza, que forem impedidas, vão ter que ser remetidos ao juiz para que ele analise o caso. Quer dizer, então, se cidadão, homem ou mulher, for barrado lá na porta do fórum, aí tem que levar para a juíza olhar para a pessoa para dizer se ela pode entrar ou não. Se a roupa está conveniente no fórum? Exatamente. E às vezes circunstâncias da vida fazem com que... eu já tive um problema sério, né? Eu quase que quebrei o dedo, torci o dedo, não teria o menor cabimento eu ir com um salto desse, né? E não tinha jeito, tinha uma bola sabe, Aí você foi de curativo. chinelo, Um pé de salto alto, né? Um pé e o outro sempre... de chinelo? E o outro Quer dizer, de lá no Paraná você não ia entrar, então? Não, acho que o pé de chinelo ia ficar para o lado de fora do fórum. E são circunstâncias da vida. E, às vezes, chapéus e bonés, pessoas que estão fazendo uma quimioterapia. Exato. Né? Não Puxa, querem expor, né? Exatamente. Seja ela homem, mulher, né? Por que expor a pessoa? Às vezes, ela vai se sentir mais confortável. E, às vezes, tem, obviamente, Agora, os casos de suponha o emergência. seguinte, seja uma pessoa, um trabalhador rural, que está lá, por exemplo, sei lá, suponha que seja uma ação trabalhista. Aí ele chega vestido com aquela roupinha dele, né? E muitas vezes de chinelinho de dedo. Porque ele nem deve ter outro sapato. Aí o que acontece? Ele não entra no fórum? Aí ele vai ser apresentado para a juíza, para que ela analise o caso. Para dizer se ele pode entrar ou não? Exato. Nós temos dessa... Eu acho que é muito interessante essa posição. Acho que ideal a posição da OAB, né? Que... A OAB apoia essa decisão lá? Não. A OAB está contestando. Está contestando, né? Tá. Exatamente. Só que eu acho que ela precisa ser contestada pelos motivos, né, corretos, né? Porque nós sabemos... É óbvio que você não vai permitir que uma pessoa entre de maiô no fórum. Exatamente. Não é verdade ou não? Né? Exatamente. Quer dizer, aí já é um outro exagero. Os exageros, né, eles são explícitos e públicos. Então, como entrar de maiô no fórum. Né? Agora, às vezes, a questão do chinelo. Às vezes, a pessoa não tem outro sapato. Né? Ou ela tem... E se ela não tem nenhum sapato? É verdade. Nós também temos essa questão. E a indumentária do pessoal que trabalha lá? Por exemplo, o juiz e a juíza têm que se apresentar como? Tem algum padrão dizendo como as juízas devem estar vestidas e os juízes devem estar vestidos ou não? Os tribunais, até nos lugares mais quentes, né, deram essa opção para que os juízes não precisassem, né, colocar a beca justamente, a toga, né, justamente porque é muito, muito quente.
né? Então, em alguns fóruns também já liberaram a questão do paletó para os advogados. E em alguns lugares, obviamente, onde o calor é muito grande, né? Eu estava no Rio de Janeiro e fui despachar com uma juíza, né? E aquele calor e eu derretendo. Aí, antes de eu entrar na sala, eu botei o blazer, né? Ela, doutora, o calor tá demais. Eu falei, em respeito a esse juízo, ela pode tirar o respeito e o paletó, senão você não vai nem conseguir falar. Então, foi muito, muito interessante. Esse comportamento não pode ser considerado como um desrespeito. Não. Porque desrespeito é outra história. Não, exatamente. E foi muito você interessante. Afrontar a autoridade, tratar de uma maneira incorreta. Exatamente. Eu acho que isso é um desrespeito. Tudo é uma questão de postura, né? E a postura, muitas vezes, você não precisa falar, né? Basta do jeito que você se coloca. Então, você pode ver pessoas extremamente simples, né? Que postura de realeza que essas pessoas têm. Elas não precisam abrir a boca, elas não precisam falar o vernáculo nacional da forma correta. Simplesmente ela, por si só, se coloca, se respeita e se faz respeitar. Agora, geralmente a gente compara, muitas vezes, você lembrou agora do direito americano, a gente vê muito filme americano e tem muito julgamento lá. Né? Uhum. Mas aí as pessoas são mais recatadas, pelo menos nos filmes, eu não sei, eu nunca entrei numa corte americana real. Mas a gente olha pelos filmes, o pessoal está muito recatado, os homens estão todos de paletó, gravata, as mulheres estão com taieiro, é isso ou não? E as cortes inglesas, né? As cortes exatamente, inglesas, então, as cortes inglesas. Na África do Sul também, o pessoal vai todo parlamentar. Exatamente. Aí já é uma tradição britânica, exatamente. Né? Na Índia também tem isso. Exatamente, são tradições, né? Até com cabeleira, né? Exatamente, e até as mulheres também colocam, né, nas cortes. Mas no caso dos Estados Unidos, eu falei do público. Do público. O público que aparece lá, pelo menos nos filmes, eu não sei se o guarda-roupa é tão bom quanto o nosso aqui, né? Vai lá então, paletó. O pessoal aparece sempre bem vestido. Mas eu acho que também a gente precisa olhar os lugares, e né? A questão cultural. Exatamente, a questão cultural e o direito, obviamente, que não se adapta aos usos e os costumes, ele obviamente não está lá para servir a população, ele está para ser um mero formalismo. E a única função do direito é trazer pacificação social, é trazer conforto para a sociedade, é para colocar fim aos litígios e não, obviamente, trazer mais, né, um desconforto e mais, agora, imagina, um dilema desse, é que, infelizmente, no Brasil se gosta demais de uma portaria, de uma instrução, né? Às vezes você fala de Constituição Federal, parece que você está falando, né, de um absurdo. Então, se a gente se ativesse mais aos princípios e menos às regulamentações, acho que a nossa população estaria bem mais servida. Doutora, obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Prazer todo meu. Muito obrigado. Muito obrigado.